E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Campos, eu sou sommelier de cervejas e eu acabei de gravar esse vídeo sobre a Baladanora, né? E eu quis aproveitar essa cerveja que é tão complexa, que é tão gostosa, para gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre o processo de degustação. Eu faço aqui toda semana, ou quase toda semana, eu já andei falhando algumas, né? Mas eu faço degustação aqui com vocês toda semana e eu achei que seria interessante a gente explicar resumidamente, de uma forma bem tranquila, como fazer a degustação de uma cerveja. Vou começar falando óbvio, a gente tem 5 sentidos: audição, visão, olfato, tato e paladar. E por incrível que pareça, todos eles a gente utiliza na hora de fazer uma degustação. Aí vocês vão falar, mas Fábio, a audição a gente usa? Galera, é a primeira que a gente usa, na verdade. Quando a gente abre a cerveja, seja a latinha, a garrafa com tampinha, a garrafa com rolha, a primeira coisa que a gente, mesmo que às vezes não sendo uma coisa consciente, a primeira coisa que a gente presta atenção é se vai fazer o barulho do gás. Se faz, a gente acaba nem se tocando, mas se não faz, a gente sabe que tem alguma coisa errada com essa cerveja. E aí depois disso, então, a gente utiliza a visão para ver cor da cerveja, turbidez, e aí quando a cerveja não tem turbidez, a gente fala que ela é brilhante, e se ela tem turbidez, a gente pode até graduar essa turbidez em baixa, média e alta. Depois a gente vai falar sobre a espuma, formação, que pode ser baixa, média e alta também, e duração da espuma. Ou seja, eu coloco a cerveja no copo, a espuma já cai de uma vez, já desaparece, ou ela fica um pouquinho de tempo, ou ela fica mais tempo. Então eu vou falar, por exemplo, é uma espuma de média formação e retenção, ou alta, ou baixa, enfim. Depois a gente parte para o aroma. E uma coisa muito legal que eu gosto de fazer quando eu vou sentir o aroma de uma cerveja, primeiro, eu sinto o aroma aqui, que a gente chama de via direta ou ortonasal, e depois dar um gole na cerveja e soltar o ar pelo nariz, que é a via indireta ou retronasal. Porque alguns aromas a gente sente melhor por uma via e outros por outra. Mas antes de começar a falar sobre o aroma, eu gosto de fazer desses dois jeitos para sentir todos os aromas que eu poderia sentir na cerveja. Às vezes, se a cerveja está muito gelada, é bom esquentar um pouquinho a cerveja e eu posso simplesmente segurar um pouquinho aqui na palma da minha mão para transferir calor, porque a cerveja muito gelada ela não libera o aroma. Então, conforme eu vou esquentando, ela vai mostrando mais os aromas que ela tem para nós. E aí, quando eu falo de aroma, eu tento, até para me concentrar melhor, pensar no que ela tem de aroma de malte, que pode ser panificação, caramelo, toffee, às vezes defumado, se é utilizado o malte defumado na cerveja, chocolate, café, entre vários outros aromas. No lúpulo, o lúpulo pode trazer aromas cítricos, florais, frutados, herbáceos, condimentados, e os aromas de fermentação, que além do próprio aroma da levedura, que é aquele aroma de pão fermentando, a fermentação dependendo da cepa da levedura, se eu uso uma levedura americana, por exemplo, como a US05, eu vou ter um aroma de fermentação mais neutro. Mas se eu uso um fermento belga, eu posso também ter notas de frutas amarelas, frutas passas, frutas vermelhas, condimentos, até um leve defumado, às vezes o aroma de fermentação pode trazer. Então, por exemplo, numa cerveja de trigo alemã, numa Weissbier, eu tenho aromas de banana e cravo, muitas vezes, que não é porque os alemães usam banana e cravo na cerveja, é porque a levedura ela produz esse tipo de aroma.
Aí depois eu vou então provar a cerveja no meu paladar, e aí a primeira coisa que eu vou pensar é no corpo da cerveja, ou seja, na densidade da cerveja, no peso da cerveja sobre a minha língua. E o corpo pode ser baixo, médio, médio alto ou alto, pensando no corpo baixo como água e no corpo alto como um achocolatado, como um licor. Amargor. Então vou passar, o amargor também, ela tem todas essas divisões. E aí vou sentir o sabor da cerveja, e é muito importante entender que sabor é diferente de gosto. Quando eu falo gosto, eu quero dizer gosto básico. Amargo, ácido, doce, salgado e umami. O umami é um gosto básico que foi descoberto há razoavelmente pouco tempo. Para quem não conhece, é um gosto que é formado geralmente pelo ácido glutâmico, que está presente em carne, cogumelos, queijos envelhecidos. O umami, para quem tiver curiosidade, é o sazon de pacotinho vermelho. Mistura na água e prova que vocês vão entender. Na cerveja a gente não vai encontrar umami. E sabor é a combinação de gosto básico com aroma. E por fim, eu vou falar do final da cerveja ou do retrogosto, que é o que sobra no paladar depois que eu tomo um gole. Então pode ser seco, quando não tem dulçor, pode ser adocicado, pode ser amargo, pode ser frutado, pode ser alcoólico e assim por diante. Beleza, pessoal? Que só então trazer para vocês essas dicas básicas de degustação. Se tiver dúvida, comenta aqui, que às vezes eu demoro alguns dias, mas eu sempre respondo. Obrigado para todo mundo que assistiu até o final. Peço para vocês não esquecerem de clicar no gostei. Quem não for inscrito, se inscrever no canal. E se possível, recomendar para os amigos. Um abraço e até mais.